Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que hoje Ele possa, mais uma vez, te instruir, te ensinar os princípios do reino dos céus. A mensagem de hoje, ela tem algo a falar com cada coração. Independente da tua situação agora, algo Deus vai falar com você por meio dela. Posto que ela é abrangente. Há algumas mensagens que parecem serem bem mais específicas. Esta é abrangente. Embora nós vamos lidar ou apresentar uma história conhecida, que normalmente é aplicada só com um viés, mas a pergunta, ou melhor, a frase dita por Jesus, na sua abrangência ela abarca a todos. Mas antes disso, nós vamos proceder àquilo que o Senhor também nos ordenou, que é a apresentação a Ele dos dízimos e ofertas daquilo que o Senhor nos tem concedido. Convido todos para abrirem a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 1. Lucas 21, verso 1. Numa altura em que Jesus estava sentado próximo ao lugar onde se punham as ofertas, que tem um nome não muito usado, gasofilácio, e diz que Jesus estava olhando. Isso já era quase o final do seu ministério. E o final do ministério de Jesus foi marcado por muitas lições incisivas, ou seja, diretas, penetrantes, que entrassem no coração, que mexessem com aqueles que escutavam. E aqui não é uma exceção. Ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Ora, tal como é hoje, na época os ricos eram vistos com certa deferência, né? Eram uma classe distinta de pessoas e as suas ofertas eram bastante lembradas. Não sem causa, o dinheiro naquela época não existia o papel moeda, era a moeda mesmo. Então, quando ele derramava o saco com as moedas, né, quanto mais tilintava dentro da caixa, mais chamava a atenção do povo, do sacerdote, quem estava ali, etc. Por quê? Mostrava que a pessoa era distinta em meio à sociedade. Ou seja, olha, é alguém a qual nós temos que prestar atenção, ou a quem nós temos que prestar atenção. Hoje em dia, você vê em alguns lugares, né? Placa dos doadores para a construção da igreja, aí tem os nomes lá, né? Placa dos fundadores e assim por diante, né? Então, a ideia, o princípio permanece o mesmo. E Jesus atacou esse princípio com veemência, mas de uma forma muito polida. No versículo 3 é dito: quando ele viu a pobre viúva lançar as suas 2 moedas, ele disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. E aqui Jesus mostra uma coisa, né? Naquela época, até na hora de ofertar, o homem era político. Né? Já pararam para pensar nisso aí? Quer dizer, olha, não, imagina se eu chegar lá e der pouco, né? O que vão pensar de mim? Que eu empobreci, então deixa eu jogar lá, fazer bastante barulho no gasofilácio, né? Tá. E aí o pessoal, olha que pio, né? Que pessoa generosa com a causa de Deus, porque o que eles queriam é isso, né? O ser humano, o que ele espera é ser reconhecido. Pode ver até o dia de hoje, né? A maioria das coisas que as pessoas fazem, para não dizer quase todas, ou sem Deus todas, elas fazem para serem reconhecidas. Desde o homem que vive de contar piada, né, até as pessoas que estão na política. E Jesus atacou esse princípio. Ele mostrou que o que Deus quer ver é o nosso coração entregue a Ele. E a partir daí, a nossa entrega do eu ou daquilo que temos, ela é só um resultado disso. É fruto disso. E aí, quando o coração acompanha a oferta, Deus se alegra. E Jesus fica feliz. Então, que nós sejamos assim.
Que a nossa oferta seja o fruto da gratidão profunda que brota dos nossos corações, né? O resultado do toque das cordas do nosso coração pelo o amor de Deus manifesto no sacrifício de Jesus. Essa oferta é aceitável a Deus, independente do seu valor. Amém? Vamos nos colocar em pé. E só vou colocar para você que está nos assistindo, esse ministério tem vários projetos que leva adiante por meio dos dízimos e ofertas. Entre eles está hoje em trâmite, em construção, a igreja sede, uma igreja simples, com capacidade para 100 pessoas e mais umas salas anexas, e também temos um trabalho evangelístico. O ministério está em 10 países já, e para esses países são necessários tanto folhetos, material de estudo bíblico, material de escola sabatina, escola bíblica, e também, eventualmente, o pagamento de obreiros em tempo integral. Não é o meu caso, eu também sou dizimista e ofertante como você, tenho a minha atividade secular. Mas a gente sabe pela palavra, não é um pecado uma pessoa viver do Evangelho, há quem viva, ok? Então vamos nos colocar em pé. E só lembrar você que nos assiste que, se você quiser encaminhar os teus dízimos e ofertas para este ministério, entre em contato por WhatsApp, nós vamos te dizer como você pode fazer. Número 41 99509 8425. Agora sim, irmãos, em pé cantemos. Vamos louvar a Deus. Melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, que nos altos céus habitas, queremos oferecer a Ti essas humildes contribuições, dízimos e ofertas, como um tributo de gratidão, proveniente de corações que reconhecem o muito que o Senhor tem feito. Abençoe a cada um deles, ó Deus. Seja generoso para com o Teu povo, prosperando a vida de cada um, segundo entende ser o adequado, de acordo com a capacidade de cada um administrar. Pedimos, ó Deus, que venhas nos guiar agora no restante deste culto. Esteja, Senhor, fortalecendo a cada um com o Teu Espírito, abençoando a cada um com a Tua revelação, aproximando cada um de Ti
por meio da obediência à palavra. Em especial, Senhor, venha me usar, que seja eu a boca e o Senhor, pelo Teu Espírito, a instruir o Teu povo. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Como havia dito antes, esse sermão tem uma frase que engloba a todos. E a frase dá título a ele, e ela é: uma coisa te falta. Vou escrever aqui. Uma coisa te falta. Essa frase foi dita por Jesus ao jovem rico, e essa história, ela é retratada em 3 dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Em cada um dos evangelhos, ela apresenta um detalhe adicional que enriquece a lição a qual o Senhor quer nos dar. E nós pretendemos explorar aqui 2 destas versões da história, as quais estão nos livros de Marcos e Mateus. Eu deixo a versão de Lucas para os irmãos lerem em casa. E nós vamos para Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. No versículo 17, nós lemos: e pondo-se a caminho, isso era Jesus, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens, e o dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Como disse a vocês, a mesma história aparece no Evangelho de Mateus. E o que é relatado é muito semelhante. Gostaria que os irmãos abrissem comigo em Mateus 19. A partir do versículo 16. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. No Evangelho de Marcos, nós encontramos aquela frase, a frase que dá título ao sermão:
uma coisa te falta. Mas no Evangelho de Mateus nós não encontramos essa frase. Aqui, inclusive, nós vemos algo adicional que o jovem disse, o qual não é mencionado em Marcos. O jovem diz: que me falta ainda? E essa frase nos traz muita informação, nos ajuda a entender várias coisas. Que me falta ainda? E aí Jesus, em lugar de falar o que disse em Marcos, quer dizer, em vez de o Evangelho apresentar o que foi dito em Marcos, o Evangelho diz as palavras de Jesus. Se queres ser perfeito. E se nós somamos as coisas dos dois evangelhos, nós vamos entender algo aqui. Só se entra no céu perfeito, e não pela metade. Outro dia, conversando com uma pessoa, e aí eu falando, olha, tem coisas que eu gosto de fazer, mas o que eu gosto de fazer correto, tem que ser honesto e tal. Aí a pessoa respondeu, a gente tem que ser pelo menos 80% certo. Interessante isso, né? O padrão das pessoas. Mas ele acabou exprimindo o que muita gente pensa, porém não diz. Não é verdade? Via de regra, as pessoas entendem assim, perfeito só Deus e Jesus Cristo, eu nunca vou ser. Mas eu sou uma boa pessoa. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo os outros, eu não faço mal para ninguém, não é assim? E geralmente as pessoas mencionam aquilo que elas fazem ou deixam de fazer contra o seu próximo. Pode ver, a desculpa das pessoas. E no caso desse jovem, ele é o estereótipo dessas pessoas, ou seja, ele é o exemplo destas pessoas. Todo mundo acha que é bom. Difícil você ver alguém que diga, eu sou ruim, eu sou mal mesmo. Né? Principalmente agora, época de campanha política, só ouve falar bem de si, né? Eu sou o ideal, eu sou o ótimo, né? O resto, o defeito meu é só intriga da oposição, não é assim? Interessante, mas nós carregamos isso, está no gene do ser humano. E esse jovem não era uma exceção, porque quando ele se aproxima de Jesus, e Jesus menciona para ele os mandamentos que dizem respeito ao amor ao próximo. Olha lá os mandamentos que ele menciona. Mateus 19, 18. Não matarás, é o 6º. Não cometerás adultério, 7º. Não furtarás, o 8º. Não dirás falso testemunho, o 9º. E 19. Honra teu pai e a tua mãe, que é o 5º. Então ele está se referindo à relação dele com o próximo. Por quê? Ora, Jesus conhecia os corações. O que ele imaginava? Aquele homem já se achava bem, né? Não, eu estou bem. O dia que eu for apresentado lá no juízo de Deus, eu tenho certeza que na minha conta eu vou ter crédito. Já ouvi algo semelhante a isso, e mais de uma vez. E aí, aquele jovem, quando escuta essas coisas, pensa, não, então, se é isso, está tranquilo, né? Ele diz no verso 20, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Ou seja, Senhor, se é isso aí, estou tranquilo. Vamos lá, qual que é o próximo? O que me falta ainda? Agora, aí que vem um detalhe interessante, né? Por que ele pergunta para Jesus o que me falta, se ele já fazia tudo? Isso demonstra o seguinte, tinha algo que o incomodava. Aquela aparente segurança em relação ao céu que ele demonstrava, no fundo vacilava. No fundo, o Espírito de Deus lhe tocava de que ele não era assim bom como ele pensava, ou como ele dizia. Algo lhe faltava, e foi por essa razão que ele chegou até o mestre perguntando, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí, lá em Marcos ele disse, uma coisa te falta. Aqui ele disse, se queres ser perfeito. Ou seja, conclusão, só vou entrar no céu se eu for perfeito. Se faltar alguma coisa para eu ser perfeito, não hei de entrar. E aí Jesus ataca
o âmago do problema. E olha, irmãos, essa nota de Jesus, ela vibra na mesma frequência dos corações até hoje. Vou falar de outra forma. O problema que Jesus apontou, aquela feridinha que tinha no coração do jovem rico, ela existe hoje, espalhada em tantos corações, que a gente não pode, talvez nem fazer uma conta certa, porque nós vamos certamente errar nos números. Essa ferida existe. E é uma ferida que está aberta. Uma ferida que ainda não foi curada, mas que Jesus deseja curar. A Bíblia diz em Marcos que Jesus amou aquele jovem. Jesus viu um bom potencial naquele jovem. Uma pessoa que estava na plenitude do vigor físico, intelectual, que se dedicasse à obra do Senhor, poderia muito fazer pela sua causa. E além disso, ele possuía também recursos. Então ele tinha tudo a dispor ao Senhor. Mas isso dependia de uma entrega total. E Jesus sabia que aquela entrega total ainda não tinha acontecido. E é justamente aí que ele toca. Ele fala, olha, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. É interessante. Em todo o relato da missão de Jesus, esta é a ocasião onde eu me lembro que ele fala para alguém vender e dar tudo para os pobres. Primeira vez. A gente já viu de ajudar próximo, etc. E tal, mas vender e dar tudo para os pobres? Alguém poderia ter dito, poxa, mas Jesus sabia que o evangelho ia ser pregado, por que ele não falou, né? Vende e dá tudo para a obra, vende e dá tudo para o evangelho, né? Vende e dá tudo para os pobres. Sabe por quê? O foco de Jesus não era abastecer o caixa do ministério dele e dos discípulos. O foco de Jesus era ganhar aquele coração. Se ele falasse, né? Olha, vende e põe tudo na bolsa do Judas, que era Judas o tesoureiro, né? Venda e põe na bolsa que o Judas administra. Logo aquele jovem que era perspicaz, um homem de negócios, o que ele ia entender? E esse Jesus aí é impostor, está vindo só atrás do troco, do dinheiro, né? Mas Jesus não deu margem a esse tipo de pensamento. O foco dele era provar o coração daquele jovem. Jovem, pegue o que você tem, venda, abençoe os pobres, aí venha me seguir. Você vai ter um tesouro no céu. Jesus queria curar a ferida interna que havia. E aí nós temos uma lição a aprender. A nossa cura, ela depende da nossa decisão e da nossa atitude, além da graça de Cristo. Só Jesus pode entrar lá dentro e fazer o que precisa ser feito. Mas sem a nossa autorização, nada vai ser realizado. E sem a nossa cooperação com Ele, nada vai acontecer. Se eu estou esperando melhores oportunidades para servir ao Senhor, eu vou ficar esperando e posso esperar sentado, porque é possível que essas oportunidades nunca venham. Porque o Senhor, Ele prova os nossos corações, para que Ele saiba, Ele já sabe, mas para que nós saibamos se a nossa entrega a Ele é total ou é parcial. Será que eu condiciono alguma coisa a Deus? Por exemplo, se o Senhor fizer tal coisa, então eu farei. Se eu condiciono, então é sinal de que a minha entrega não é total. Entrega incondicional é aquela em que eu estou nas mãos do Senhor e aconteça o que acontecer, eu sou dele. A vontade dele é feita antes da minha. E se não é assim ainda na minha vida, então a frase é válida. Uma coisa te falta. Se queres ser perfeito, o jovem, quando ouviu esta palavra, retirou-se triste. Por que ele se entristeceu? É muito fácil a gente só chegar e falar, tá vendo? Olha um avarento ali, né? Ah, o avarento não quis entregar as coisas para Deus. Agora, como disse a vocês, a mensagem ela é abrangente, ela abrange o pobre também, porque é muito fácil, né? Ah, não, eu sou pobre, essa mensagem nem é para mim.
tem nada que aprender daqui. Não é verdade. Não é verdade. Sejam bem-vindos. Deus prova o coração de todos. Aquele jovem se entristeceu por quê? Porque Jesus tocou em algo que ele amava. E ele amava mais do que amava ao Senhor. Eu não sou assim. Sabe quando você vai saber se você é assim ou não? O dia que você tiver que fazer o mesmo. Aí você vai saber se você é assim. Antes disso, a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nós só nos conhecemos quando somos postos à prova. Aí sim nós vamos nos conhecer. Até lá não tem como. Aquele homem foi posto à prova naquele momento. E ele retirou-se triste. Mas cadê aquele entusiasmo, né? Senhor, que bem eu farei. Poxa, parecia tão entusiasmado para entrar no céu. De repente, o céu pareceu assim não tão atrativo. E sabe, meus queridos irmãos, para nós deixarmos de uma atitude de perfeição, para nos colocarmos na atitude do jovem rico, basta querermos fazer as coisas do nosso jeito. Simples assim. A vontade de Deus pode ser uma, mas a minha vontade se choca com a de Deus. Então, naquele momento, Deus vai esperar. E foi o que aconteceu aqui, porque Jesus ficou parado e aquele jovem foi embora. Então, Jesus literalmente ficou esperando. Será que Jesus, naquele momento, passou a odiar o jovem rico? Não. Jesus, a Bíblia tinha recém dito que ele o amou. Ora, então como é que ele... não, só porque ele não quis dar o dinheiro, então agora eu estou odiando ele. Peraí, nosso Salvador não é assim. Jesus continuava amando aquele jovem rico. Contudo, Jesus não pode forçar ninguém a nada. Cabia a Jesus esperar. Infelizmente, segundo o que a Bíblia relata, não houve retorno. Então, versículo 23, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Eu vou dizer que dos 3 evangelhos, essa frase foi a que me deu o melhor ensejo de tratar desse tema, porque se você usa termos muito fortes aqui, dá a impressão de que o pobre é o justo e o rico é o ímpio, né? E o foco não é esse. O justo é o que tem o coração entregue a Deus. O ímpio é o que tem o coração rebelde contra Deus. Ele disse: é difícil um rico entrar no reino dos céus. Versículo 24. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Antes de tirarmos conclusão, vamos voltar para Marcos e vamos ler o trecho que fala da mesma situação ali, o contexto do que Jesus disse. E aí sim nós vamos poder chegar a algumas conclusões. Marcos 10, versículo 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E aqui nós chegamos no ponto, no âmago do problema. Por quê? No céu nós encontraremos o rico Nicodemos, o rico José de Arimateia, o filho de rico Eliseu, o rico Davi, mas encontraremos o pobre Amós, né? O pobre Jesus, o pobre Pedro, o pobre Tiago, o pobre João. Ou seja, o céu não é um lugar que classifica as pessoas como o homem classifica. Aqui na terra é feita uma classificação que Deus não reconhece. Agora, o que Deus espera? Deus espera que nós não confiemos nas riquezas. Aqui está a palavra-chave: confiar.
Em que você confia hoje? Tem gente que confia no depósito de 3 mil reais que ele tinha no banco, né? E tem gente que confia no depósito de 3 milhões. Em ambos os casos, a natureza do problema é a mesma. Entendem? Aí Jesus quer tratar os nossos corações. Onde está a nossa confiança? A nossa confiança está posta no Senhor? Nós realmente descansamos no fato de que é Ele quem conduz a nossa vida e abre as portas para nós? A oferta da viúva foi baseada nisso. Por isso, Jesus disse, ela deu mais do que todos. Ali estava uma cristã que confiava no Senhor. E todo cristão que se preze, que vai botar um dia os pés no céu, terá essa confiança também. Por isso ele disse, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Verso 25, aí vem a lição. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Opa, agora sim, está melhor contextualizado. O pobre está incluído também. Porque aquele que confia, seja nos 100 reais que ele tem no bolso, em vez de confiar no Senhor, também está no mesmo problema. Porque quando vem a prova da fé, onde que ele se apega? Né? Ah, veio a prova da fé, começa a briga em casa. Né? O dinheiro saiu pela porta, o amor saiu pela janela. Né? Isso é um problema. Então, nós seremos provados. Agora, qual será a demonstração que daremos? O que está dentro dos nossos corações? No versículo 26, diz que os discípulos se admiravam ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? 27, Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Tudo é possível para Deus. Você pode achar impossível, para Deus não é impossível. Deus pode transformar todo e qualquer coração. Tudo que Ele espera é que nós autorizemos Ele a fazer a obra. E Ele há de fazer. Portanto, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança neste sentido. Esperança para quem realmente deseja ser salvo. Para quem está disposto a entregar tudo o que for necessário para que receba a pérola de grande preço, que é o Senhor Jesus no coração. Versículo 28. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães e filhos e campos, com perseguições e, no século futuro, a vida eterna. Porque muitos primeiros serão últimos, derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. O apóstolo Pedro colocou, poxa, mas nós deixamos tudo. O ser humano, ele pensa muito na ideia da troca, né? Eu dou e recebo. Porque nós somos ensinados assim. Desde que a gente nasce, nós vemos nosso pai e nossa mãe ir ao mercado, ir à panificadora, ou padaria, enfim. E sempre existe uma troca, certo? Papel moeda por alguma coisa. Por um serviço, por um bem, e assim por diante. E aí, depois, quando nós crescemos, nós vamos para a escola, aí existem outras trocas, né? Então, estudo versus nota. Certo? Então, tem que estudar bem, tirar uma nota boa. E depois, notas boas versus presente do pai e da mãe, versus facilidade, versus passar no vestibular e assim por diante. Então, o mundo aqui funciona na base da troca. E Pedro faz a pergunta, natural o ser humano também, e nós que deixamos tudo? Eles tinham deixado tudo, mas qual era a visão que eles tinham do reino de Deus naquela época?
Ah, o Messias vai se assentar no trono de Davi. Eu vou largar o barco de pesca e vou sentar no trono de ouro. Pô, que boa troca, né? O que ele esperava ouvir de Jesus? Ah, Pedro, né? Você vai ganhar muita coisa. Só que Jesus mostrou uma coisa para ele. Até outro dia a gente estava conversando com o irmão sobre isso aí, né? Pedro, quem deixar tudo vai receber 100 vezes tanto, já nesse tempo, só que vai receber com perseguições. Aquele que vive o Evangelho, aquele que segue a vontade do Senhor Jesus, ele vai ser perseguido, porque o mundo não recebe a Jesus. Quando você fala a verdade para alguém, e se é uma verdade que ela não quer ouvir, você sempre vai encontrar reações adversas, não é assim? Desde aquele sorriso maroto sem graça, né? Até a acusação e a agressão. Pode esperar, né? E aí você sai. Só que quando você sai, Deus, aos poucos Ele te leva a conhecer outras pessoas que te recebem com alegria, porque elas têm interesse na palavra. Jesus ficava hospedado na casa de Lázaro, Maria e Marta. A casa era dele? Não, mas ele recebeu uma hospedagem. Ali ele ficou. Ele desfrutou do aconchego, do conforto daquele lar. É nesse sentido que Jesus fala, receberei 100 vezes tanto. Não é a ideia de que, não, eu dei aqui, ó, estou dando, então Senhor, ó, oferta para o teu altar um apagador. Estou esperando 100 apagadores. Entendem? Há quem perverta a Escritura e entenda assim, né? Só que, claro, olha, esse apagador tem um case aqui, entrego ele cheio de moedas, espero 100 cases, né? Quando a realidade é outra. Irmãos, agora posso assegurar a vocês de que de fato nós só começamos a entender o que é vida cristã quando a nossa vida toda está no altar. Eu sou uma pessoa que quase nasci dentro de uma igreja. Vim de família católica, como a maioria dos brasileiros, né? Mas em determinado momento fui conduzido a outra igreja enquanto eu era pequeno. E aí lá fiquei por um bom tempo, tal, como um igrejeiro. Quantos aqui nunca foram igrejeiros? Né? Dia tal é dia de ir para a igreja. Tome banho, corte as unhas, né? Penteie o cabelo, põe a tua melhor roupinha, leve a Bíblia e vá. E chegando lá, se comporte, hein? Não faça bagunça. E aí a gente cresce, né? Aí na hora que vai ficando maiorzinho, olha, namorada só da igreja, viu? Vai casar com alguém da igreja. Tudo é igreja. A igreja, a igreja, a igreja. Interessante, né? Porque Jesus, ele falou do templo, né? Ó, não vai ficar pedra sobre pedra. A igreja em si, o templo, vai desaparecer. Se o teu compromisso é com aquele local, né? Com aquele templo, com aquela edificação lá, com o social que é feito ali e tal, você vai ser decepcionado. Daí, mais à frente, Deus me fez entender, né? Quando a gente entendeu a verdade, começamos a falar dentro da igreja, olha, lá em 1 Coríntios 8, verso 6, está escrito que existe um só Deus, o Pai. Ah, fecha essa boca aí. Se você ficar calado, você fica na igreja, senão você está fora. Ué, mas a igreja não é lugar onde se abre a palavra, se estuda, aqui não é a igreja da Bíblia? Ninguém diz nada, né? Mas daí a gente já descobre, entendi, era. Até hoje, até eu descobri isso aqui. Depois que eu descobri, já vi que não era bem assim. Né? Ensina-se o que é conveniente. Ensina-se o que os pastores lá votaram e concordaram e tal. Isso se ensina. Né? Agora, enquanto você está ali achando que aquilo é o certo, o teu pensamento está alinhado com os rabis de hoje, está tudo certo. Você não tem perseguição. Você vai na igreja, todo mundo é teu amigo, te convida para o almoço na igreja, para reunião de jovens, não é assim? Para o programa e tal. Agora, quando você vai lá, ora, né, lê a Bíblia toda, porque todo cristão devia fazer isso, né? Aí você descobre alguma coisa, aí você vai lá, pastor, olha, mas aqui está dizendo que tem um só Deus, o Pai. E aí quando começa o nosso culto, a gente canta, adorai ao Deus triuno. Eu vi que essa palavra triuno, trindade, não aparece na Bíblia. E meu filho, você já está começando a escutar heresia. Ó, a internet está cheia de coisa aí, tá? Não escuta nada na internet. Não busca nada.
Porque lá tem muita coisa errada. E daí, de repente, você vai na igreja, as pessoas começam a te olhar assim, meio diferente, né? Já te cumprimentam de uma forma mais fria. Você pensa, uai, mas o que será que aconteceu? Peguei lepra. A lepra da verdade. Né? Então, sabe, irmãos? Aí começam as perseguições. E aí você começa a entender, fala, puxa, agora eu quero fazer a obra de Deus, como é que eu vou fazer? Ah, não tem mais igreja, poderia ser expulso, né? Não tem igreja, eu não posso contar com o caixa. Eu lembro que o pastor falava isso, né? Fui uma vez conversar com um pastor, quando eu estava lá em outra igreja. Aí fui comentar sobre isso. Falei, pastor, mas aqui ó, a igreja mudou a doutrina, não era assim, tal. Aí ele falou, olha, a gente tem aqui evidências de que Deus está abençoando a obra. Por exemplo, nossa arrecadação em dízimo esse mês foi 800 mil reais. Nossa, que ótima evidência. Né? Então, a evidência de que estamos fazendo a vontade de Deus não é essa, é outra. E aí, quer dizer, você fala, bom, para o evangelismo acontecer, eu vou ter que me mexer. Agora não tem uma igreja me dando folheto, se eu quiser vou ter que escrever, e vou ter que pagar para imprimir, e depois vou ter que distribuir. Porque já acabou aquela equipe de evangelismo, de trabalho missionário, que eu ficava em casa dormindo, mas eu sabia que o diretor de jovens, o diretor do trabalho missionário estava fazendo alguma coisa. Ah, Senhor, eu vou ser o intercessor. Todo mundo gostava de ser intercessor. Eu vou estar orando enquanto as pessoas vão estar no campo missionário. Né? O ser humano, irmãos, é impressionante. Né? Impressionante como é que ele é hábil para escapar às responsabilidades que ele acha difícil. Não, agora eu vou ser ativo na obra do Senhor. O que é que você vai fazer? Não, eu cada sábado que eu for na igreja eu vou ser o líder lá. Olha que legal. Né? Eu sou ativo. Cada sexta-feira eu estou planejando o que é que eu vou dar lá para o pessoal e tal. E o que mais você faz? Nada, eu trabalho, né? Os outros dias não dá, mas sábado pode contar comigo, estou lá. Então era assim, agora não é mais. Né? Você não tem o apoio de uma organização por trás. Ah, vou viajar, vou na praia. Quando você ia na praia, não, tem igreja na praia lá, vamos lá, ó. O negócio é o seguinte, ó, a gente vai na igreja, depois já vamos sair, vamos comer em tal lugar, depois vamos viajar para tal lugar, passear e tal. Agora não, né? Se quiser ter culto lá, faça. Né? E aí? Bom, a árvore, isso é uma coisa interessante, né? Alguém já plantou tomate aqui? Como é que você faz? Tem a tal da sementeira, não é assim? Hoje tem umas bandejinhas e tal, bonitinha, mas antes não era assim. Antes você tinha que pegar aquele punhadão de semente e jogava num lugar com a terrinha preparada, né? E daqui a pouco crescia, parecia um pente, assim, né? De tanto brotinho vindo para cima, assim, ruc. Aí você tinha que esperar dar lá umas 3 folhinhas, 4 para ficar um pouquinho mais forte, aí você vinha puxando, né? Para plantar uma por uma. E por que você tinha que separar? Porque enquanto estivesse ali, elas iam crescendo, daqui a pouco estava tudo meio com folha amarelada, tudo meio branquinha e tal. Não vai para frente, não vinga. Aquele monte de semente junta. Agora, quando você separa e põe a planta no lugar sozinha, para enfrentar o sol, a chuva, né? Aí ela cresce, fica viçosa, dá fruto, tomate bonito, né? Quer tomate pequeno, deixa tudo junto, nem sei se vai dar, né? Agora, quer tomate grande, bonito, né? Suculento, aí então põe ela separada. Nós somos assim também. Deus permite que venha a perseguição. Aí nós ficamos separados. E aí, sabe o que Ele espera de nós? Ação. 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 Ação de todas as formas. Ação. Porque ninguém vai fazer por nós. Quantos nós somos aqui? Quantos nós somos? Poucos, né? Não preciso contar aqui no dedo. 1, 2, 3. Nós somos poucos. Mas a verdade é que, se eu cruzar os meus braços e pensar, bom, alguém vai fazer. Pode ser que o outro pense a mesma coisa. E já que nós somos poucos, se poucos pensarem assim, nada vai acontecer. Não é verdade? É verdade. Dá um exemplo, né? Nós vamos ter agora um dia aí que vamos poder fazer evangelismo. Se eu pensar, não, eu vou ser do ministério da intercessão e o outro também, então só vamos interceder, né? Só vamos interceder. Irmãos,
Santa hipocrisia, né? Vamos falar a verdade? Santa hipocrisia. Se eu estou doente, tenho uma justificativa plausível e tal, amém. Agora se eu não tenho, irmão, vamos nos mexer. Vamos andar, vamos falar, vamos tirar a mão do bolso, vamos fazer a obra. É o que Jesus queria do jovem rico. Falou assim, olha, está muito bonita essa tua profissão de fé, faça. E aí agora, opa. Né? Irmãos, aí para concluir, Deus vai nos dar 100 vezes tanto em alegria, em irmãos, em imóveis, seja lá no que for, mas com perseguições. E Jesus foi assim. Jesus certa vez disse para todos nós, segue-me. Se alguém quer vir após mim, me ajudem. O que ele diz? Negue-se a si mesmo, era a primeira parte, certo? Negue-se a si mesmo. A segunda, tome a sua cruz e siga-me. Tem muito ensinamento nessa frase. Negue-se a si mesmo. Quantos dizem não para si? Mas negue-se em relação à causa de Deus. Porque não adianta dizer, não, eu sou uma pessoa muito controlada, eu digo não para muitas coisas, por isso que eu tenho. Ué, mas daí em relação a Jesus, o que isso tem a ver? Nada. Né? Tem muita gente que ela exerce um bom autocontrole em vários aspectos. Né? Até para não usar o que não deve, enfim, tal. Nós temos que exercer o autocontrole. Mas olha só, negue-se a si mesmo. Em seguida, tome a sua cruz. As pessoas não vão gostar das tuas atitudes, não vão. Irmãos, eu vou falar do meu testemunho, tá? Porque Deus não põe ninguém em pauta. O dia que eu decidi pegar o que Deus tinha me dado pelo meu trabalho e investir no Evangelho, eu fui taxado de louco, de pessoa que faz decisão errada, de que jogou tudo fora, que podia estar muito melhor. Foi a cruz que eu tive que carregar. É a cruz de Jesus. Ninguém me obrigou a carregar. Não foi nenhum pastor que chegou e disse, vem aqui hoje no apelo, faz... Não foi nada disso, não. Deus me tocou, eu fiz. Porque Deus me tocou e acabou. Né? Então, irmãos, tomar a cruz envolve a nossa decisão. Ninguém vai nos obrigar a carregar nenhuma cruz. E se a gente não quiser, não vai ter cruz. Só que também não vai ter céu. Porque o céu só é céu para quem carregou a cruz na terra. O céu só é céu para quem carregou a cruz na terra. E a religião verdadeira e única existente é a religião da cruz, não há outra. Jesus foi o nosso exemplo, quem carregou a cruz. E nós temos de carregar a nossa cruz também. Compete a nós não ficar avaliando se a nossa cruz é pesada, se a nossa cruz dói, se ela é espinhosa, se a madeira dela não foi bem polida, não interessa. O que interessa é que ela é a nossa cruz. E eu devo carregá-la, por amor a Jesus. Porque o meu mestre, por amor a mim, a carregou primeiro. Muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros, e a razão é uma só. Muitos que eram considerados primeiros aqui, em vários aspectos, foram os últimos a tomarem a decisão de carregar a cruz. Enquanto que muitos que eram considerados últimos, foram os primeiros a tomarem essa decisão e carregarem com ânimo aquela cruz. Irmãos, o entrar no céu envolve a entrega de tudo. Olha o que Jesus falou, verso 29. Deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos. Jesus é a pérola de grande preço. Ele disse que o reino dos céus é comparado àquele homem que achou a pérola. Em seguida foi e vendeu tudo que tinha, comprou o campo e obteve a pérola. E a pérola é Jesus. Irmãos, se nós estamos esperando que os nossos familiares nos aprovem nas nossas decisões, vamos ficar de fora. Porque não há crente que tenha toda a sua família convertida e na fé.
Se vocês encontrarem um, por favor, me digam. Quero conhecer. Essa prova foi reservada a todos nós. Nossos parentes são os últimos a tomarem as decisões. Não é verdade? São os últimos. Então, se eu esperar que todo mundo concorde, ou não, não, poxa, o que eu tiver que fazer para Deus, vou fazer escondidinho e tal. Irmãos, eu tive um exemplo. Não faz muito tempo. Tive que falar com alguém. Não, porque vamos fazer assim. Eu falei, não. Se nós fizermos de forma escondida dos parentes, com medo de eles interpretarem mal, falarem qualquer coisa, Satanás vai se aproveitar disso. E tendo se aproveitado, essas pessoas daí sim vão vir com mais força e autoridade e nós vamos ficar aqui envergonhados. E não vamos fazer o que devemos fazer. Que atitude devemos tomar? Diferente. Vamos abertamente. Falei, não, vamos ofertar ao Senhor. Foi feito assim, 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 isso aqui vai para a igreja. Irmãos, tive essa experiência. Não vou falar as pessoas, os nomes, não vem ao caso. Mas posso falar que aconteceu. E tem gente aqui que sabe o que aconteceu. E aí, quando foi assim de forma aberta, sem rodeios e falar, mesmo com quem não era da fé, a pessoa só disse assim, olha, eu não acho que você está fazendo certo, mas tudo bem. Eu acho que se tomar essa decisão, vocês devem saber o que estão fazendo e tal. E cooperou até o final e as coisas aconteceram. Mesmo pessoa que não era da fé. Precisei de a favor da pessoa para a gente conseguir fazer algumas coisas, pois ela cooperou 100%. Agora, se tivéssemos sido tímidos, o que teria acontecido? A Bíblia diz, os tímidos, a parte deles é no lago que arde com fogo e enxofre. Ou seja, então a partir dali eu posso entender. Se tivéssemos sido tímidos, nada teria sido realizado. Irmãos, e quando a lei for contra nós, e aí? Se hoje a gente tem medo do parente, então amanhã nós vamos ter medo da lei. Cada dia nós somos provados. Né? E aí, compete hoje tomar as decisões ao lado do Senhor, para que amanhã não fiquemos envergonhados. Finalizando, irmãos, a Bíblia fala que a característica do povo de Deus nos últimos dias é aquela que se encontra em Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E nesse particular posso usar o início do sermão. É aqueles que são perfeitos nisso. Pela fé dada por Jesus. São perfeitos. Entregam tudo no altar. Toda a sua vida está deposta. Nada é retido do Mestre. E assim terão ampla entrada nos céus. Meus queridos irmãos, fica o apelo do céu. Quem gostaria de dizer ao Senhor, Senhor, deponho tudo no teu altar. Eis-me aqui. Amém. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus? Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, obrigado pelo exemplo do Senhor Jesus e por Ele ser o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, pelo grande sacrifício, o qual nós não compreendemos na sua profundidade e extensão, mas que realmente fala muito alto às nossas consciências. E pedimos ao Senhor que o Senhor venha aceitar a nossa entrega. Receba os nossos corações, consagra-nos a Ti. E pedimos ao Senhor que derrames o Teu Espírito sobre todos nós. Guie-nos a fazer a Tua vontade. Dá-nos força, Senhor. Pedimos estas bênçãos, que o Senhor abençoe a Tua igreja e que veja nela uma igreja fiel, ativa e perseverante nos Teus caminhos. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você que nos assiste, gostaria de convidar você a fazer mais estudos, se aprofundar no conhecimento da palavra e dar o passo do batismo, unindo-se a esta igreja que o Senhor levantou,
o Ministério Quarto Anjo Advertência Final. Se este é o teu desejo, entre em contato conosco pelo WhatsApp, número 41 99509 8425. Também quero te convidar para continuar acompanhando as transmissões. Elas ocorrem terças-feiras a partir das 8 da noite e sábados em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Convido você a fechar os olhos, quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe e espero estarmos juntos estudando a Bíblia, aprendendo do Senhor nas próximas oportunidades. Até lá!